Olá, tudo bem? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vamos para mais um estudo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos para o estudo 12, que tem por título O Santuário de Deus. Mas antes vamos orar. Santo Deus, amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, aqui estamos para estudar mais um tema, meu Pai, da tua palavra, desse curso bíblico, que o Senhor vai nos ajudar a compreender. Teu Espírito Santo vai nos dar o discernimento e também nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da tua santa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O Santuário de Deus. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema. Então vamos para a primeira pergunta. Que pedido especial fez Deus a Moisés? Lá em Êxodo 25 e os versos o 8 e o 40. Assim disse o Senhor a Moisés: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus, ele mostrou o modelo do santuário para Moisés, lá no monte. E ele ordenou que fizesse um santuário para que todos pudessem adorar ao Senhor. A segunda pergunta: como era o santuário? Agora você abre aí a sua Bíblia e acompanhe todos os versos para que você possa entender. Não acredite só nas minhas palavras. Confira na Bíblia. Esse é um estudo um pouquinho difícil de entender, mas com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, nós vamos compreender. Como era o santuário? O santuário era dividido em dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo, o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, que está em Hebreus 9, verso 6. E continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso, que está em Êxodo, capítulo 40, e os versos 22, 24 e 26. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês. Está em Hebreus, capítulo 9, verso 7. Ali se encontravam a Arca da Aliança, coberta de ouro com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Está isso escrito lá em Êxodo, capítulo 40, e o verso 20 e 21, e também em Hebreus, capítulo 9, verso 3 e 4. Um véu separava esses dois compartimentos. Está em Êxodo 26, 33. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estava o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Êxodo 40, versos 29 e 30. O santuário era móvel e cercado. Está em Êxodo 40, verso 33. E teve sua construção aprovada por Deus. Está em Êxodo 40, versos 34 ao 38. Então deu para compreender aí como era o santuário? Era o lugar santo e o santíssimo. É como hoje na igreja, Tem a nave da igreja e o púlpito. Então ali o altar. Então era isso. O lugar santo e o santíssimo. E todas aquelas coisas apontavam para Jesus. Por exemplo, o sacrifício dos cordeiros apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. O candelabro apontava para Jesus, a luz do mundo, O pão se apontava para Jesus, o pão da vida. E assim sucessivamente, tudo apontava para Jesus, aquele ritual do santuário. Para Jesus que viria morrer na cruz e fazer aquele sacrifício, todo aquele ritual ali de sacrifício por nós. Terceira pergunta: em que consistia o serviço diário?
Está escrito lá em Êxodo 29 e os versos do 38 ao 42. Então, o serviço do santuário, o serviço diário, do santuário era oferecer 2 cordeiros. Todos os dias eles ofereciam 2 cordeiros. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados. Tá vendo aí? Que tudo apontava para Jesus, aquele ritual. Ele morreria pelos pecados da humanidade, toda a humanidade. A pergunta de número 4. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Confira aí em Levítico, capítulo 23, os versos do 27 ao 31. Nós vemos que essa festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias era a festa da expiação. E a pergunta de número 5 é: em que consistia a purificação do santuário? Aí você lê aí o capítulo 16 de Levítico. Pode ler todinho esse capítulo que você vai compreender bem direitinho. Em que consistia a purificação do santuário? Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias, todos os dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Lançava sorte sobre 2 bodes, e o sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, movendo os pecados para o deserto. Entenderam agora? O sacrifício diário era todos os dias 2 cordeiros que eles sacrificavam. Agora o sacrifício para a purificação do santuário anualmente, aí já era diferente, Eles ofereciam os cordeiros e também 2 bodes. E eles transferiam os pecados de todo mundo. O sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, transferia os pecados de todo mundo para aquele bode, e ele era jogado no deserto com fome e sede, e ali ele morria ali naquele deserto. E quem levava aquele bode para o deserto ainda ficava 7 dias se purificando, porque ali era tanto pecado, mas tanto pecado, que até quem levava aquele bode para o deserto estava contaminado, Então esse era o sacrifício, o ritual do santuário, de todos os dias, e o sacrifício anualmente, que era a purificação do santuário. Pergunta de número 6. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? De acordo com Mateus 27 e os versos 50 e 51 e Hebreus 8 e versos 1 e 2. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, através da morte de Cristo, esse santuário terrestre, esses sacrifícios, que acontecia todos os dias, essas coisas que eles faziam, para a expiação de pecado, foi abolido. Então, a lei que foi abolida foi a lei de sacrifício, para que você possa compreender que a lei que foi abolida através da morte de Cristo foi a lei de sacrifícios, não a lei moral, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, a 7ª pergunta: quais evidências bíblicas de um santuário no céu? Veja aí em Êxodo capítulo 25, verso 40, e também Apocalipse 4, verso 5, e capítulo 11, verso 19 de Apocalipse. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial.
A primeira é a intercessão, que está lá em 1 Timóteo 2, verso 5 e 1 João 2, verso 1, simbolizada pelo serviço diário. E o julgamento, que está em João 5, 22 e Daniel 7, 9 e 10, representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus, em nome de Jesus, e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos do seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza trabalho de juiz neste momento. Então, o próximo estudo vai esclarecer bem direitinho esse tema. Então, continue estudando aí para que você possa compreender melhor e no próximo estudo nós vamos tirar todas as dúvidas. Amém? Então, vamos para a recapitulação. Hoje você aprendeu que o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em 2 compartimentos, Santo e Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. E no dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Ele continua como nosso advogado, mas ele também é juiz. Então, preste atenção no que você está fazendo hoje, né? Então, meus amados, de acordo com o que estudamos hoje, você crê? Vamos para o compromisso de fé, né? Você crê que existe um santuário no céu? Você reconhece que Jesus é o único mediador entre você e Deus? Você aceita-o como seu Salvador, a fim de que ele seja a fim de que seja absolvido no julgamento final? Você aceita Jesus? Você aceita ele como seu advogado, como seu juiz? Então, se você aceita, se a sua resposta é sim, amém por isso, né? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja falando melhor o seu coração, lhe dando a compreensão verdadeira desse maravilhoso estudo, né? E o próximo estudo é o juízo. Então, fique atento ao próximo estudo e compreenda melhor o estudo do santuário. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.